Fala, galera. Preparados para mais um mergulho. Hoje a gente vai fundo num tema que está presente em cada minuto da nossa vida. Os hábitos. É isso aí. Os hábitos, eles moldam tudo, né? Nossos dias, as decisões que a gente toma, no final das contas, moldam até quem a gente é. E a ciência está aí para desvendar esses comportamentos automáticos, né? A gente tem aqui um material super interessante com insights do Charles Duhigg, aquele cara do best-seller O Poder do Hábito. Ah, sim. E também tem pesquisas e histórias reais mostrando como os hábitos impactam a gente, tanto positivamente. Quanto negativamente. Exatamente. A gente vai entender como os hábitos se formam no nosso cérebro, como alguns deles podem ter um efeito dominó e como a gente pode usar tudo isso para ter uma vida melhor. É isso aí. Então, bora começar do começo. O que define um hábito? Pensa naquela coisinha que você faz sem nem perceber. Escovar os dentes, checar o celular, é automático, tipo um piloto automático. A ciência descobriu que essa programação segue um padrão, o loop do hábito. Grupo do hábito? Gostei. Me explica isso melhor. Imagina um ratinho num labirinto. No começo, ele está perdido, explorando. Aí ele encontra um pedaço de chocolate. Os cientistas repetiram isso várias vezes. Com o tempo, o rato aprendeu o caminho. O mais legal é que a atividade cerebral dele diminuiu. Ele só se concentrava no início e no fim do trajeto. Ou seja, ele criou um hábito. Então, o cérebro do ratinho economizou energia ao transformar a busca pelo chocolate em hábito. Que esperto. Mas e a gente? Como é que a gente entra nesse loop? O loop do hábito tem 3 fases: a deixa, a rotina e a recompensa. No caso do rato, a deixa era a porta do labirinto abrindo. A rotina, o caminho até o chocolate. E a recompensa, bom, era o chocolate. Não faz sentido, pra gente é a mesma coisa. Qual a sua deixa para tomar café de manhã, por exemplo? É o cheiro, a hora. A preguiça de encarar o dia sem cafeína. A rotina é preparar o café e a recompensa é a energia, o prazer é começar o dia. Tão preso nesse loop, né? Totalmente. Essa automaticidade é o que torna os hábitos tão poderosos. A gente faz sem pensar. Isso pode ser ótimo, né? Para ser mais produtivo, ter uma rotina mais saudável. Mas também pode levar a coisas ruins, tipo vícios. Verdade. E você falou de hábitos angulares, lembra? O que são esses? São aqueles hábitos que, quando você coloca em prática, eles meio que desencadeiam mudanças em outras áreas da sua vida, um efeito dominó. Tipo, sei lá, o caso do Paul Neal, esse eu da Alcoa. Ele focou na segurança dos funcionários e acabou transformando a empresa inteira. Isso. Ele fez a segurança o hábito angular. Isso impactou a cultura da empresa, a produtividade, até os lucros. Tem outro exemplo. Pesquisas mostram que quem começa a se exercitar regularmente acaba comendo melhor, dormindo melhor, até fumando menos. E sem planejar isso. Caramba. É tipo, um hábito positivo abre as portas para outros entrarem na festa. Mas e a força de vontade? Ela pode virar um hábito também? Muita gente pensa que força de vontade é um recurso limitado, que acaba ao longo do dia. Mas a ciência está mostrando que a gente pode treinar a autodisciplina. E quando ela vira um hábito, fica mais fácil resistir às tentações. Então, em vez de depender de um estoque limitado de força de vontade, a gente pode criar o hábito de ser disciplinado. Tem algum exemplo disso? Claro! Starbucks, por exemplo. Eles investem pesado em treinar os funcionários para lidar com as próprias emoções, para turbinar a autodisciplina. A ideia é que, com a autodisciplina forte, eles consigam manter a calma, a gentileza, mesmo em situações caóticas. Faz sentido. Lidar com o público não é fácil. Mas e a crença? Qual o papel dela na mudança de hábitos? A crença é o combustível da transformação. Seja a crença em si mesmo, na possibilidade de mudar, ou em algo maior, tipo nos alcoólicos anônimos. A fé move montanhas quando a gente quer mudar. Falando em Arei, o do Rig compara o programa deles a uma máquina de mudar hábitos, né? Eles usam a crença em um poder superior como um pilar para ajudar as pessoas a pararem de beber. Sim. A crença, o apoio do grupo, a criação de novas rotinas. Tudo isso ajuda a substituir os hábitos que levavam à bebida. Mas o ponto crucial é que a fé no programa e em si mesmos é o que os impulsiona. É como se a crença fosse a gasolina que mantém o motor da mudança funcionando, né? Mas a gente precisa falar do lado obscuro da força. Os hábitos, eles podem virar vícios e levar a comportamentos bem destrutivos. Isso é verdade. A gente preparou a história da Andy Bachman, que perdeu tudo por causa do vício em jogos de azar. No começo ela conseguia controlar. Mas aí a coisa saiu do controle. Perdeu dinheiro, casa, família. Que triste, mas mentira que ela sabia que estava viciada, mas não conseguia parar. Como isso é possível? Aí que tá o perigo dos vícios. Eles sequestram os nossos mecanismos de recompensa. É um ciclo vicioso de prazer e sofrimento. No caso da Angie, era essa montanha-russa de emoções que a mantinha presa. E tem as empresas que usam neurociência para nos influenciar, né? Tipo os cassinos. Eles sabem criar jogos viciantes explorando os nossos gatilhos mentais.
Totalmente. Eles sabem como ativar a nossa busca por recompensa, fazendo a gente ignorar os riscos. Isso levanta questões éticas, né? A responsabilidade das empresas. É um debate importante, sem dúvida. Mas, mudando um pouco de assunto, o material que você separou também fala de mudança de hábitos em escala social, né? Como os hábitos coletivos influenciam a sociedade. Os hábitos sociais são muito poderosos. Eles moldam a cultura, as crenças. Um exemplo clássico é o boicote aos ônibus em Montgomery, liderado pela Rosa Parks. Lembro vagamente. Ela se recusou a ceder o lugar no ônibus para o homem branco, né? Mas qual a relação com os hábitos sociais? A recusa dela foi um ato individual, mas o que transformou aquilo no movimento foi a força da comunidade negra, unida por justiça e mudança. Ao boicotar os ônibus, eles criaram um novo hábito social, um hábito que desafiou as leis da época. Então a força do movimento estava na união da comunidade e o boicote fortaleceu essa união. Exatamente. E esse novo hábito social se espalhou, inspirando outros movimentos. Foi um efeito dominó, movido pela força dos hábitos. Incrível. E você também mencionou a Igreja Saddleback, que usou hábitos sociais para construir uma comunidade. Como eles fizeram isso? Eles criaram pequenos grupos que se reuniam nas casas dos membros. Isso gerava um ambiente legal para se conectar, compartilhar. E a igreja virou um hábito social reforçado pela amizade, pelo senso de comunidade. Inteligente. Mas agora falando da gente, como a gente pode identificar e mudar os nossos próprios hábitos? Essa é a pergunta de ouro. E a boa notícia é que a ciência tem as ferramentas para isso. No próximo bloco, a gente vai te ensinar a usar o loop do hábito para entender os seus hábitos e como reprogramá-los para ter uma vida melhor. Sensacional. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para desvendar os segredos da mudança de hábitos. E aí, pessoal? De volta para o nosso mergulho profundo, a gente já explorou como os hábitos funcionam, mas agora vamos ao que interessa. Como mudar? A gente viu que não é fácil. Mas pelo menos agora a gente tem a ciência do nosso lado. Exatamente. Mas por onde a gente começa? Qual o primeiro passo para mudar um hábito? Essa era a pergunta. Autoconsciência. A gente precisa saber qual hábito a gente quer mudar e como ele funciona no nosso dia a dia. Para isso, a gente usa o loop do hábito, deixa, rotina, recompensa. Beleza, já decorei o mantra. Deixa, rotina e recompensa. Mas como a gente usa isso na prática? Digamos que você quer parar de comer doce depois do almoço. A primeira coisa é identificar deixa, o que te leva a comer o doce. É a hora do dia, o ambiente de trabalho, a vontade de dar uma espairecida. Acho que a minha deixa é a vontade de dar um tempo depois do almoço. Eu saio da mesa, dou uma volta, e quando vejo, tô na frente da vitrine da padaria, me encarando com aqueles brigadeiros. Perfeito, você identificou a deixa, a necessidade de um break depois do almoço. A rotina é até a padaria. E a recompensa, o prazer, a energia que o açúcar te dá. Tá, entendi. Mas, e agora? Já mapeei o loop. Qual o próximo passo? Aí entra a mágica da experimentação de recompensas. A ideia é testar diferentes recompensas para ver qual satisfaz o seu desejo de verdade. Qual te deixa mais feliz, por mais tempo. Interessante. Então, em vez de ir direto para a padaria, eu podia testar outras coisas. Tipo, dar uma volta no quarteirão, tomar um café com um colega, comer uma fruta. Isso. Testa essas alternativas por alguns dias, uma semana, se precisar, e anota como você se sente depois de cada uma. Virar um cientista dos meus próprios hábitos. Adorei a ideia. É isso aí, anote tudo. Qual recompensa te deixou mais satisfeito, por quanto tempo durou a sensação, se você se sentir culpado depois? Aí você descobre o que realmente está por trás do seu desejo. Isso, depois de tudo isso, eu descobri que o que eu quero mesmo é o doce. Se você realmente precisa do doce, tudo bem. A gente não está aqui para demonizar o doce. A ideia é te ajudar a ter mais controle. Se você sabe a deixa, a rotina e a recompensa, fica mais fácil trocar a rotina por uma mais saudável. Então, no caso do doce, eu podia trocar a padaria por uma caminhada de 10 minutos. Ou por um café com um amigo, como a gente falou. Exatamente. Mas para essa nova rotina funcionar, ela precisa ser específica e fácil de fazer. Em vez de vou me exercitar mais, define vou caminhar 10 minutos no parque depois do almoço. Ser específico aumenta as chances de sucesso. Faz sentido. Um plano claro e objetivo facilita a vida. E a crença, onde ela entra nisso tudo? A crença em si mesmo é fundamental para ter motivação. Se você acredita que é capaz de mudar, que a nova rotina vai te fazer bem, fica mais fácil continuar. E como a gente fortalece essa crença? Se cerca de pessoas que acreditam em você, um amigo, um familiar, um grupo de apoio. Ter alguém para te dar força quando você pensa em desistir faz toda a diferença. Show! Então a gente identifica o loop do hábito, experimenta recompensas, cria uma nova rotina, se cerca de gente bacana e mantém a fé. Parece que agora eu tenho um guia completo. Mas tem mais alguma dica para garantir o sucesso nessa missão? Tem sim. O Duhigg fala das intenções de implementação. É tipo um plano detalhado que define quando e onde você vai colocar a nova rotina em prática. Depois, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Isso. Por exemplo,
Se depois do almoço eu sentir vontade de comer doce, eu vou caminhar 10 minutos no parque. Ao definir um plano específico, você meio que programa seu cérebro para agir automaticamente, sem depender tanto da força de vontade. Genial. A gente cria um novo loop de hábito consciente. Em vez de deixar o piloto automático no controle, a gente define um novo caminho. Exatamente. E com a prática, esse novo loop fica automático. Mas e aí, o que você achou de tudo isso? Preparado para colocar em prática? Com certeza. Estou animado para começar. Mas e os hábitos que afetam a sociedade como um todo? Tipo, como mudar hábitos que estão enraizados na cultura? Essa é uma pergunta complexa. O que a gente aprende com os movimentos sociais, tipo o boicote aos ônibus, é que a mudança exige união em torno de um objetivo. E como a gente mobiliza as pessoas para mudar, nem todo mundo quer abrir mão dos seus hábitos, né? Aí entra a comunicação. É preciso mostrar os benefícios da mudança, os problemas dos velhos hábitos. E convencer as pessoas de que a mudança é possível e vale a pena. A gente precisa contar boas histórias. Histórias que inspirem, que emocionem, que mostrem um futuro melhor. Exatamente. E para essas histórias terem impacto, elas precisam ser autênticas, reais. Show. Então, para mudar hábitos em larga escala, a gente precisa de união, comunicação e boas histórias. Mas me responde, dá para mudar qualquer hábito, mesmo aqueles que parecem impossíveis? Essa é uma pergunta que a gente vai explorar no próximo bloco. Vamos falar do lado obscuro dos hábitos, os vícios, a compulsão e os limites do nosso livre-arbítrio. E suspense no ar. Então, pessoal, não percam a última parte do nosso mergulho. E aí, pessoal, de volta para o nosso Deep Dive. A gente explorou bastante coisas sobre hábitos, né? Mas agora a gente chega naquela pergunta, será que a gente controla nossos hábitos ou eles que nos controlam? É a pergunta de ouro, né? Vimos o poder que eles têm, mas será que eles podem controlar a gente totalmente? A história da Andy Bachman que a gente viu é de arrepiar. Perdeu tudo por causa do vício em jogos. Chegou num ponto que o vício controlava tudo na vida dela. O caso da Angie é um exemplo extremo, né? E a gente sabe que as empresas, tipo os cassinos, eles usam técnicas para explorar a gente. E sabe como criar jogos que viciam, que ativam nossos gatilhos mentais. E a gente fica buscando aquela sensação boa, mesmo sabendo dos riscos. Né? Exatamente. E essa busca toda por recompensa pode levar a um ciclo vicioso, a gente perde o controle e vira refém. E aí a gente esbarra no livre-arbítrio, né? A gente escolhe nossos hábitos ou somos controlados por eles. A ciência ainda não tem todas as respostas, mas estudos mostram que, em casos de vício, a atividade cerebral muda. As áreas do cérebro que controlam decisões, autocontrole. Elas diminuem. Ou seja, o vício meio que desliga ao nosso lado racional. A gente fica à mercê dos impulsos. É assustador pensar que a gente pode perder o controle assim. É como se o vício sequestrasse o cérebro, criando um novo sistema de recompensas, tudo gira em torno daquilo. Mas e aí? Tem como a gente recuperar o controle. Sair desses hábitos e voltar até as rédeas da nossa vida. A boa notícia é que a mudança é possível. Mas é difícil. Exige muito esforço, disciplina e ajuda profissional. Então, além das ferramentas que a gente viu, tipo o loop do hábito, a experimentação de recompensas, o apoio de um profissional é fundamental para quem está lutando contra o vício. Com certeza. O profissional vai te ajudar a entender o vício, lidar com os gatilhos, criar novas rotinas, fortalecer a autodisciplina. E o apoio da família, dos amigos. É essencial. Ter gente que te ama, te apoia, te incentiva, faz toda a diferença. Para mudar seu processo, né? Não acontece do dia para a noite. É preciso ter paciência, persistência e acreditar que uma vida melhor é possível. É isso aí. E para a gente finalizar, uma reflexão. A gente falou muito de como mudar hábitos. Mas e se a gente aprendesse a conviver melhor com eles? Nem todo hábito é ruim. Eles podem nos ajudar a ser mais eficientes, produtivos, até mais felizes. Verdade. Acho que o segredo é o equilíbrio, né? Usar os hábitos a nosso favor, sem deixar que eles tomem conta. A gente precisa estar consciente, entender como eles funcionam e fazer escolhas. Exatamente. E nessa jornada, a gente vai tropeçar, vai cair, vai ter vontade de desistir, mas o importante é levantar e continuar. Afinal, a gente tem o poder de mudar. E aí, pessoal? Gostaram do nosso mergulho no mundo dos hábitos? Esperamos que vocês tenham aprendido bastante e que se sintam inspirados para transformar a vida de vocês. A gente se encontra no próximo Deep Dive. Até mais.